Estamos de volta, portanto, e antes do intervalo fizemos uma pergunta para o doutor Lauro a respeito do endurecimento das leis. As leis que já temos hoje, doutor, será que deveriam ser melhoradas? Deveriam ser mais contundentes? Deveriam ser mais severas? Ou apenas aplicadas? Para a gente poder tentar melhorar essa condição que nós vivemos hoje, doutor? Não, na minha opinião, a questão não é de endurecimento de penas. Na minha opinião, nós temos um grande problema com relação a uma das partes dessa questão de punibilidade. Então, o que eu quero dizer? No nosso sistema, hoje nós temos um sistema investigativo e nós temos um sistema processual. O sistema processual, ele foi enormemente estudado, valorizado. Hoje nós temos sistemas, formas processuais de atuação muito boas. Isso foi estudado cientificamente a fundo. Faltou a investigação. É com a investigação criminal que nós iremos conseguir diminuir a impunidade. Não importa você ter uma pena enorme, se ao final a pessoa ou vai cumprir um pouco só da prisão, ou não vai cumprir nenhum tipo de prisão. Então, a questão dessa punibilidade, ela passa por um rearranjo, por uma valorização, por um esforço mesmo, tanto na esfera federal como estadual, da questão da investigação lato sensu, a investigação criminal. É ela que vai oferecer todos os subsídios para que o Ministério Público e para que o Judiciário julgue e julgue bem. As nossas leis hoje, a pena, o preceito secundário, elas são fortes. Agora, é claro que você aplicar a pena mínima sempre, ou você ter um X da pena que todo mundo aplica, e você não vê isso caso a caso, eu creio que é um equívoco. Então, melhorando o sistema investigativo, permitindo com que os juízes, principalmente de primeira instância, tenham a sua convicção colocada ali na sentença, podendo aumentar essas penas, eu acho que nós estaremos trilhando um caminho mais próximo dessa questão da impunidade. E eu, como fazendo parte de um popular, né? E a gente lê notícias, vê na televisão, etc., acontecem coisas absurdas. Por exemplo, um indivíduo em acidente de trânsito, doutor Lauro. Acidente de trânsito, ele atropela, ou está drogado, ou está sob o uso de álcool, uso de drogas, sei lá, ou seja lá o que for. Ele atropela 5, 6, mata várias pessoas. O doutor Oswaldo depois me corrija se é verdade ou não. Ele foge do flagrante de 24 horas, é isso? Ele fica escondido lá do flagrante 24 horas. Depois ele arruma um bom advogado. E com esse bom advogado, ele se apresenta na delegacia e ele usa lá os trâmites legais da lei. E por mais que ele tenha cometido um homicídio lá, que vocês da área técnica chamam doloso ou culposo, conforme a situação, e esse camarada muitas vezes ele vai responder um processo desse em liberdade, e depois a gente nunca sabe se acontece isso ou aquilo. Então, é a indignação da população, eu estou falando como um popular, uma pessoa leiga, que a gente vê esses crimes aí de todas as esferas, coisas absurdas acontecendo, e a gente não sabe se é impunidade da lei. Eu falei, mas é a polícia que prende. Pera, a polícia prende, mas é o juiz que manda soltar, não é o delegado. O delegado vai correndo lá atrás de uma... Tenho certeza, coloca quantas equipes tiver que colocar atrás na rua de um sujeito que comete o delito, imediatamente. Só que daí tem a lei que garante, por outro lado, com um bom advogado, ele garante a lei que garante que ele fique solto aí, ou fique preso por um determinado tempo muito curto, muitas vezes, vai responder em liberdade, depois já cumpriu a pena, 1/3 da pena, um bom comportamento ele sai, enfim, é uma pizzaria nacional. Doutor, nós temos até o exemplo, né, que nesses casos de acidentes graves, em que a pessoa está embriagada, nós tivemos um acidente certa feita em Nazaré Paulista, que um caminhoneiro completamente embriagado, que não tinha habilitação, o caminhão foi entregue para ele e ele atropelou o pessoal no ponto de ônibus, matou várias pessoas. E ele foi preso por homicídio doloso.
o dolo eventual. E tecnicamente é muito difícil você sustentar o dolo eventual. Mas por uma decisão, vamos dizer assim, não diria política, mas de bom senso, os delegados estão utilizando essa forma e prendendo as pessoas por homicídio doloso. Doloso. Mas isso como é que eu vou dizer? É algo a ser discutido juridicamente. Juridicamente, né? O Zago, eu não sei se já defendeu alguém nessa situação, mas cabe a defesa, porque realmente a pessoa, se você for ver ipsis literis, né, talvez ela não tenha o dolo eventual, que é aquela... aceitou o resultado que a gente chama. Eu bebi, aceitei, está dirigindo, eu posso matar um. Correu risco. Mas de repente não é, de repente ele está até guiando, estava meio alto, mas, sei lá, estourou um pneu e ele foi e matou todo mundo. E aí... Mas aí ele está, entendeu? Então, doutor Oswaldo, eu vou aproveitar o gancho que o doutor Lauro ia passar mesmo a pergunta para o senhor relacionada a isso. Agora, eu aproveito e faço uma recolocação disso. Para mudar uma lei nesse país, quer dizer, o povo vota, o indivíduo lá com 16 anos já é capaz de votar, mas se ele cometer um crime ele não vai preso, ele é menor, tem todo aquele sistema. Qualquer dia eu vou trazer, aliás, eu vou fazer um programa sobre menor infrator e vou convidá-los aqui da mesa a participar com mais outras pessoas. É um assunto interessantíssimo que todos gostariam de ter esclarecimento a respeito disso. Então, voltando para o doutor Oswaldo aqui, para a gente mudar uma lei no nosso país, doutor, o povo, eu, o senhor, se a gente fizer o chamado abaixo-assinado, que a gente vê passando aí pelas redes sociais, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de assinaturas. Vou dar um exemplo, no fim de semana eu fui comprar um remédio na farmácia e o balconista lá falou, viu, tem um livro lá, o senhor quer colocar o seu nome aqui, assinatura RG, nós estamos fazendo abaixo-assinado para diminuir os impostos dos remédios. Eu olhei para ele e dei aquela risada, eu falei, olha, eu não quero me negar a fazer isso, mas isso não vai dar em nada. Porque não acontece nada, não é assim que funciona. Então, eu gostaria que o doutor Oswaldo pudesse dizer, se a gente sabe, o doutor acabou de falar, a gente podia o sistema jurídico está revendo algumas coisas para poder aprimorar e poder melhorar. Como que a gente muda uma lei nesse país, doutor Oswaldo? Então, realmente, Eduardo, é o seguinte, eu acredito que o nosso ordenamento jurídico, o nosso arcabouço de leis, podemos dizer assim, o nosso conjunto de leis, ele é até bom. Eu acho que nós estamos assim em sintonia até com países desenvolvidos, com uma legislação parecida com a legislação americana, europeia e tudo mais. O problema é a aplicação disso. Como que você vai ressocializar alguém num local, num centro de ressocialização, como nós temos aqui na região, no estado ou no nosso país? Temos bons centros, até que Bragança é um centro até verdade. Referência, mas mesmo assim fica muito a desejar. Eu sou favorável ao cumprimento da pena trabalhando. Acho que o indivíduo tem que, de alguma forma, reparar o dano que ele causou para a sociedade trabalhando e revertendo recursos, para ele poder sustentar a família dele. Pagando a sua diária, né, pagar doutor? A vítima também. Pagando a diária, que custa caro, o doutor deve saber quanto custa a diária de um presidiário no nosso país. Pagando a sua diária que está preso lá. Pode continuar, desculpa. Nós devemos, o melhor mecanismo do povo poder mudar a legislação de alguma forma, ou fazer a legislação adequada para a necessidade do momento, é poder eleger bons deputados, senadores, para que as leis sejam editadas de acordo com a vontade do povo. Um endurecimento, talvez, mas eu acredito que antes do endurecimento nós temos que criar mecanismos de ressocialização e antes até disso, de educação, porque a pessoa bem educada, a pessoa com oportunidade, você realmente reduz o índice de violência sem sombra de dúvida. O grande problema, no meu modo de ver, gerador de violência no Brasil é a falta de oportunidade. Então você vê um jovem que estuda na escola pública, que ele não tem oportunidade às vezes de cursar uma universidade, porque as universidades estaduais e federais, via de regra, elas são cursadas por indivíduos que tiveram boas escolas particulares e conseguiram passar no vestibular. Então ele não tem acesso a isso daí, não tem acesso a um estudo de terceiro grau,
E ele vê hoje o capitalismo violento que existe hoje, os bens de consumo, ele vê uma série de coisas, ele sabe que ele nunca vai alcançar isso, que ele nunca vai obter aqueles bens de consumo, ele nunca vai conseguir ser alguém na vida. Então isso é um fator, no meu modo de ver, altamente gerador de violência, né? Então eu acho que o melhor mecanismo para mudança das leis é o indivíduo eleger boas pessoas para os cargos aí de deputado estadual, deputado federal e senador. Nós temos eleição o ano que vem, então fica aí já a sugestão de uma análise realmente de pessoas capacitadas e comprometidas com o povo. Mas completando até, Eduardo, sobre essa questão que você colocou da violência no trânsito, né? O que o doutor Lauro colocou muito bem é o seguinte: o homicídio do trânsito não necessariamente ele é culposo, ele pode ser doloso. Qual é a diferença disso? O homicídio culposo é aquele que a pessoa pratica sem a intenção. Então, eu estou por uma imperícia, porque eu não sou bom motorista, ou porque houve uma imprudência, porque eu não tomei os cuidados necessários de manter meu veículo em ordem, então eu pratico um homicídio por negligência, por imprudência, por imperícia. Isso não é homicídio doloso, não é homicídio intencional. A pessoa tem a sua parcela de culpa, mas ela não responde como se fosse um criminoso intencional. Ocorre que, se a intensidade de culpa for tão grande que a pessoa aceitou o risco de produzir o resultado, quer dizer, ele sai altamente embriagado, ele toma meia garrafa de uísque, pega um veículo possante e sai pela pista. O indivíduo que faz isso, com certeza ele está aceitando o risco. Para ele pouco importa, dê no que der, eu vou fazer isso, está acabado. Então, esse indivíduo pratica o homicídio doloso pelo dolo eventual, como o doutor Lauro bem colocou. E fica sujeito, inclusive, a julgamento pelo tribunal do júri como um homicídio qualquer, como um homicídio que nós desvendamos agora, que a nossa polícia desvendou, doutor Lauro, doutor Sandro, doutor Pereira, desvendaram que foi o crime da mala. Ele vai responder da mesma forma que o criminoso da mala, perante o tribunal do júri, podendo pegar uma pena elevada e, em última análise, ser preso e cumprir essa pena em regime de reclusão, em regime fechado. Então, e já temos vários casos no Brasil de condenação de criminosos aí do trânsito, a penas pesadas realmente, e o endurecimento da lei. Até essa lei seca veio num bom momento, ela é um pouco até, eu acho até radical demais em alguns casos, mas acho que ela passa por um processo realmente de reeducação e de mudança de atitude, mudança de hábitos. Eu acho que ela é realmente salutar, apesar de um pouco rigorosa. A pessoa come um bombom de licor, pode ser pega no bafômetro, então não tem lógica isso daí. Mas, enfim, ela vai acabar de alguma forma se flexibilizando e se tornando adequada para a nossa realidade. Doutor Lauro, então responde para nós aqui, qual é o crime que realmente o cidadão fica preso? Doutor Lauro, explica pra gente aqui, então, o que fica preso e o que a gente não fica preso. Ou a gente pode fazer qualquer coisa nesse país, na República das Bananas, né? Um paraíso maravilhoso que é o Brasil. Agora, deve ter algum crime, doutor Oswaldo, doutor Lauro, que o camarada fica preso e vai cumprir. Por favor, ache um crime pra gente aí, doutor Lauro. Não, olha, essa questão, ela realmente é complicada. Mas existe crime sim que a pessoa passa um tempo na cadeia. Ufa! Existe. Agora, eu lembro um professor meu, uma vez ele falou uma coisa assim que eu olhei e eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Ele falou simplesmente o seguinte, que o direito penal, o Código Penal, não foi feito para os bandidos. Aí eu falei, opa, como é que é? Não foi feito para o bandido? Não, foi feito para o pessoal de bem. Isso. Aquela pessoa... A pessoa só pode ser presa se ela realmente estiver tiver cometido um fato típico, antijurídico, culpável. Ou seja, é uma garantia para o cidadão de bem. A nossa lei garante que aquele que não cometeu, ou que dentro da forma como foi cometido, que ele cumpra uma determinada pena. Então, o que eu quero dizer é que por vezes nós pensamos pelo lado sempre, aquele lado punitivo, e esquecemos o lado protetivo da sociedade, das pessoas de bem. Quantos casos nós já tivemos de pessoas inocentes
e que com todo esse arcabouço jurídico acabaram sendo condenadas, injustamente condenadas, e depois, posteriormente, ficou provado que elas não eram culpadas. Então, essa lei, esse peso entre a proteção do cidadão de bem e a punição do bandido, eu acho que hoje em dia essa balança está um pouco desequilibrada. Para quem? Para o pessoal do mal, o pessoal que está cometendo os crimes. Então, eu acho que cabe sim uma adequação nesse sentido. Mas isso tem que ser muito bem trabalhado, porque o nosso sistema penal, ele é um sistema complexo, é um sistema em que ele se apoia em doutrina, se apoia em jurisprudência, então os fatos eles são diferentes. Agora, hoje em dia, como bem falou o Dr. Zago, essa questão da educação, vamos educar o nosso povo. Então, arma. Ninguém pode ter arma mais. Acabou essa história de arma. Aí ele olha para os Estados Unidos e vê que todo mundo tem arma. Então. Aí volta, olha para cá de novo e vê, não, realmente, a queda de homicídios aconteceu porque nós tiramos as armas de circulação. E ninguém que usa a arma, quem está armado, quem é que está armado? Ou é quem pode estar, ou é quem não pode estar. Quem não pode estar, vai preso. Tá fora da lei. E vai preso mesmo. A pessoa vai preso e fica presa. Agora, as pessoas perguntam assim, poxa vida, então essa questão educativa, até quando que nós vamos viver isso? Quando que vamos parar de ter que ter leis educativas? A lei de embriaguez é uma lei educativa. Por quê? Porque eu conheço gente que pode beber 4, 5, 6, sei lá, pode beber pra caramba, e ele não sai, não se altera. Agora, ele não se altera, então ele é parado numa blitz, ele sai da blitz, aí o senhor pode soprar o bafômetro? Posso? Soprou o bafômetro. Está lá no último limite. Nossa senhora, aí ele vai à delegacia, ele está normal, realmente bebi, teve um casamento de não sei quem, eu tomei um pouquinho e tal. O senhor fornece sangue? Forneço sangue, sim. Aí fornece o sangue, e aí vai prender essa pessoa? Tolerância zero. Tolerância zero, você tem que prender. Apesar dela fornecer o sangue. Porque antes ainda a pessoa fornecia o sangue e ia para casa. Esperar o resultado. Hoje existe algumas leituras. Isso foi uma coisa que o governo do Estado de São Paulo foi muito bem. A carreira jurídica do delegado de polícia, permitindo com que ele interpretasse de alguma forma, deu mais força para que o delegado de polícia interpretasse o fato real que acontece ali. Então existem colegas que realmente eles fazem um inquérito policial, mas não prendem em flagrante a pessoa. Por quê? Porque esperam o sangue vir, a resposta de quanto de álcool tem no sangue. Porém, existem outros delegados que dizem que não, é tolerância zero, você vai preso. Vai pagar uma fiança. Isso. Eu já vi fiança de 40, 50 mil, o cara estava com Porsche. Quer dizer... então, quer entendeu? dizer que... é um parâmetro, né? Se você exemplo. tem um Porsche, você pode pagar bastante, né, de fiança, né? Entendi. Agora, se você tem... Não é um bis, valor fixo. Se você tem uma bis, coitado, o emprego tá ruim e tal, é um salário mínimo. Então não existe preço fixo para isso. Não, a fiança, a autoridade policial ali, ela tem um parâmetro legal que ela pode... Filho do Ike Batista, por exemplo, foi uma fiança elevada. Quer dizer, isso é bom, ou seja, é um reconhecimento de que no fato inicial, ali no contato, no primeiro contato, como a justiça restaurativa também, né? A restauração criminal que a gente faz no núcleo especial criminal aqui em Bragança Paulista. De você chamar a pessoa e a pessoa às vezes manifestar, eu não quero. Em crimes de ação penal pública, então a pessoa fala assim, eu não quero processar essa pessoa. Ok, manifesta não ter interesse. Por quê? Porque o que vai ser gasto com o Estado, com dinheiro do Estado, para processar essa pessoa não vale a pena. E a pessoa também não quer mais, já não tem mais o perigo, já não tem mais nada. Essas formas de realizar justiça, de realizar... de entender o fato que está acontecendo ali na hora,
prender ou não prender, entendeu? Levar alguém a cadeia, que é importante ser discutido. É isso que vai aumentar a nossa civilidade, a civilidade do nosso país, o entendimento cultural, o diálogo. É muito importante isso. Perfeito. Doutor Oswaldo, a gente estava comentando aqui no backstage, aqui nos bastidores, a respeito o cabimento de penas duras, como a gente discutiu com o doutor Lauro aqui, falando até em pena de morte. Cabe no nosso país hoje a chamada pena de morte? Porque quando a gente vê esses crimes hediondos, bárbaros aí que acontecem, de atrocidades com família, e bandidos mesmo, aqueles bandidos que você está acostumado a encontrar lá e saber, os de metralhadora mesmo, aquele que você vai enfrentá-los, eles enfrentam você realmente, a bala, uma quadrilha bem organizada, bem armada, esse pessoal que dá medo realmente nas pessoas. Quer dizer, comete um crime bárbaro, mata um policial em serviço, no cumprimento da sua função, da sua lei. Não caberia para esses indivíduos aí, especificamente, a chamada pena de morte, doutor Oswaldo? Então, Eduardo, o Brasil ele não tem nem a prisão perpétua, nem a pena de morte, né? E o Brasil realmente não é adepto desse sistema punitivo. Eu acho a questão uma das mais polêmicas que existem, porque ela esbarra também numa questão aí até religiosa. Praticamente todas as religiões são contrárias à pena de morte, porque acreditam que o cidadão pode se reconciliar com Deus, ele pode se reabilitar, pode se arrepender do que ele fez, e com a pena de morte isso é impossível. Se ele for morto, ele não tem condições de fazer isso, ele não tem como se reabilitar perante o Criador. Porém, nós observamos situações no dia a dia aí tão graves que a gente começa a repensar tudo isso. Veja um exemplo, quando você falou em pena elevada, e eu vi o doutor Lauro aqui, já lembrei na hora do caso Sim a Moça, que nós tivemos aqui em Bragança, onde uma família inteira, inclusive um menino, foi queimado vivo, né? Então isso causa uma revolta tão grande que a gente começa a repensar. Eu, particularmente, sempre fui contrário à pena de morte. Eu acho que o cidadão tem que ter uma oportunidade dele se redimir e dele retornar ao mundo da licitude e das pessoas de bem. Mas tem situações que são tão graves, e principalmente quando ocorre a reincidência, aquele chamado, que se dizia antigamente, o reincidente específico, aquela pessoa que acaba repetindo e reiterando aquela prática criminosa ao longo de uma vida toda. O que fazer com um elemento desse? O mal que ele causa. Outro problema também que contraindica a pena de morte é o erro judiciário, como o doutor Lauro colocou. Se você mata um indivíduo através da cadeira elétrica, ou injeção letal, ou câmara de gás, e se esse indivíduo é inocente, e depois venha se detectar que ele é inocente, como que você vai reparar esse mal? Né? Mas eu tenho uma resposta para isso. Vamos pensar em sentido diametralmente oposto. Vamos imaginar que um indivíduo, um homicida em série, um traficante desses assim, do topo da pirâmide, esses elementos que causam males assim absurdos para a sociedade, destroem famílias, destroem tudo, né? Como eu tive recentemente o caso de um vizinho meu, que o filho dele foi assassinado no posto da Biquinha 2, ali na entrada de Itatiba, um rapaz bom, fazendo faculdade, acabou com a família, né? Então, qual seria a alternativa para isso? Imagine o senhor, se você elimina a vida de um elemento criminoso como esse, quantas vítimas você vai estar poupando a médio e longo prazo? Né? Então, tudo isso é para a gente repensar. Eu ainda prefiro manter meu posicionamento contrário à pena de morte, mas confesso a você que às vezes fico tão revoltado como chefe de família, como um batalhador, como um trabalhador, como todos nós aqui, de vermos elementos que praticam atos bestiais impunemente, às vezes, porque acabam conseguindo se evadir, nunca são descobertos, ou quando cumprem a pena, cumprem por um determinado período. Esse caso, por exemplo, do Sim a Moça, a pena foi elevadíssima, mas quanto tempo mais ele vai ficar preso? São dois elementos, talvez mais 10 anos, doutor Lauro, talvez mais 12 anos, mas um dia eles vão ser colocados na rua. Será que vão reincidir? Talvez não, mas há elementos de alta periculosidade que em determinado momento a justiça vai ter que colocar na rua e eles vão voltar ao convívio e o risco vai voltar a existir para a sociedade. Então, eu acho que é um assunto bastante polêmico,
E volto a dizer, o segredo está na educação e na oportunidade. A violência está intimamente ligada a isso. A falta de informação, desestruturação familiar, falta de Deus, falta de uma religião, de um apego religioso, um apego a valores, né? E esses valores são introduzidos pelos pais nas famílias, e falta oportunidade. E, via de regra, é isso daí. Nós estamos num caminho bom, eu acho que já foi pior. O grande flagelo hoje da sociedade é o entorpecente. Nós sabemos que uma grande parte do contingente hoje dos presídios está relacionado ao tráfico de entorpecente, e eu gostaria até de ouvir o Dr. Lauro a respeito disso, porque ele realmente conhece essa realidade muito melhor do que eu. Qual é a opinião que o senhor tem, Dr. Lauro, a respeito do entorpecente e qual é a realidade local? Porque é importante nós aqui sabermos qual que é a realidade local em termos de superlotação relacionada a entorpecente. Eu gostaria que o Dr. Lauro pudesse responder rapidinho para nós, Dr. Lauro. Infelizmente eu vou ter que rever, todo mundo está revendo muitas coisas, eu vou rever o horário do meu programa pela televisão. Vou pedir mais 1 hora de programa, porque praticamente ele passou assim num piscar de horas. E nós temos muitos e muitos assuntos ainda para a gente poder discutir. Mas, já no começo do programa eu tinha falado, o Dr. Lauro é presidente do Conselho Municipal de Álcool e Drogas. Eu gostaria que o senhor pudesse estar falando alguma coisa a respeito desse assunto, doutor. Brevemente, por favor. Bem rapidamente. O Conselho Municipal de Álcool e Drogas, ele é novo, ele foi agora que ele está terminando o seu regimento interno, e ele vai trabalhar políticas públicas com relação à prevenção, à repressão, ao tratamento e ao pós-tratamento ligado ao uso de drogas, e álcool e drogas. É algo que nós esperamos muito, e que essa criação desses projetos relativamente à prevenção, né, à repressão, ao tratamento e ao pós-tratamento, em Bragança Paulista especificamente, eu espero, pelo menos pelo que eu estou sentindo, que nós estamos recebendo várias pessoas estão apoiando, estão acreditando, e é algo a se fazer não em 1, 2, 3 anos, mas 6 anos. É um projeto grande, e espero ter a oportunidade de, assim que ele já estiver sendo implementado, voltar aqui para contar para você como que estamos trabalhando essa questão aqui em Bragança Paulista. Não tenha dúvida nenhuma, doutor Lauro, aqui convidaremos o senhor, doutor Oswaldo, para outras participações aqui no nosso programa, e eu tiro um resumo do nosso trabalho de hoje, 2 coisas. Em primeiro lugar, criem os seus filhos com padrões morais, padrões éticos, dentro de uma religiosidade, não importa qual a religião, tá? Nós devemos ser ecumênicos, qualquer tipo de religião leva a Deus, leva ao caminho do bem. Se você criar seu filho dentro de um padrão do bem, você vai evitar problemas futuros para ele. E, em segundo lugar, a história das leis, a história do nosso país, a história da nossa votação. Então, ao invés de você aí, que saiu nas ruas para protestar contra o problema todo do Brasil, e que muitos deles, eu já falei aqui no programa anterior sobre educação, que o meu medo é que toda essa população jovem que saiu para a rua apenas foi para postar fotografia em redes sociais como o Facebook. Eu acho que todo mundo deveria ter uma consciência maior do que isso. Ao invés de estar tirando fotografia e postando no Facebook, vocês deveriam fazer a seguinte situação. Vocês lembram quem vocês votaram em deputado, em senador, em prefeito, em governador? Então, sabe o que vocês devem fazer? Peguem o e-mail de cada um desses políticos que os senhores votaram e escrevam lá a indignação que os senhores estão tendo em relação a todos esses assuntos que vem acontecendo no nosso país. Dessa maneira, sim, falando diretamente com o seu político, você é capaz de poder mudar essa situação que nós vivemos hoje. E mais ainda, aproveitar as próximas eleições para votar realmente pessoas que têm uma afinidade com o país, afinidade com o lado bom da nossa pátria, afinados com coisas relacionadas em pró do Brasil. Então acho que fica essas 2 lições desse nosso segundo programa de Cartas à Mesa. E
continuaremos a jogar essas cartas. Com certeza trarei novamente o Dr. Lauro. Agradeço a participação, uma mente brilhante na Polícia Civil de Bragança Paulista. Eu tenho orgulho, satisfação de ter profissionais como esse na nossa cidade. E o meu querido amigo Dr. Oswaldo Zago, um profissional também brilhante na área da advocacia. E só para fechar, vocês sabem que eu não sou nem bobo nem nada. Eu trouxe aqui um delegado que era capaz de me dar voz de prisão, mas do outro lado eu trouxe o meu amigo Oswaldo Zago, que pode conseguir um habeas corpus para me soltar. Então, isso aí é uma brincadeira apenas para a gente poder encerrar o programa. Então, muito obrigado pela participação dos dois. Estaremos convidados, obviamente, para outros programas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado do programa. E vamos ver se a gente consegue 1 hora mais de programa aqui na Rede Altiora para a gente poder continuar debatendo e jogando e colocando as cartas na mesa. Muito boa noite, muito obrigado.